Olá! Neste vídeo curto, nós vamos analisar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história, envolvendo nações de todo o mundo. Entre os países que participaram ativamente desse conflito, o Brasil desempenhou um papel significativo, enviando tropas para lutar ao lado dos aliados. Neste vídeo, vamos destacar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com ênfase no heroísmo da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Analisemos, então, o contexto histórico. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve uma política de neutralidade. No entanto, com o afundamento de navios brasileiros por supostos submarinos alemães e a crescente pressão dos Estados Unidos, o país decidiu então romper relações diplomáticas com as potências do eixo em 1942 e declarar guerra à Alemanha e à Itália em 1944. A Força Expedicionária Brasileira foi criada em 1943 com o objetivo de enviar tropas brasileiras para lutar na Europa. A FEB era composta por cerca de 25 mil homens, incluindo soldados de diversas regiões do Brasil. Esses soldados passaram por um treinamento rigoroso e foram equipados com armamentos modernos. A FEB foi enviada para lutar na Itália, onde enfrentou as forças alemãs e italianas. A primeira grande batalha em que a FEB se envolveu foi a Batalha de Monte Castelo, ocorrida em novembro de 1944. Apesar das dificuldades enfrentadas, os soldados brasileiros demonstraram coragem e determinação, conquistando vitórias importantes. O heroísmo da FEB ficou evidente em diversas ocasiões durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados brasileiros enfrentaram condições adversas como o frio intenso, a falta de suprimentos e o terreno montanhoso da Itália. Mesmo assim, eles se destacaram pela bravura e pelo espírito de luta. Um exemplo notável de heroísmo da FEB foi a Batalha de Monte Castelo, onde os soldados brasileiros enfrentaram um inimigo bem posicionado e resistiram a ataques constantes. Outra batalha importante foi a Batalha de Montese, ocorrida em abril de 1945, na qual a FEB teve um papel fundamental na conquista da cidade. Além disso, a FEB também se destacou por sua atuação humanitária. Os soldados brasileiros ajudaram a população civil italiana, fornecendo assistência médica, alimentos e abrigo. Essa atitude solidária contribuiu para a imagem positiva do Brasil no cenário internacional. O heroísmo da FEB na Segunda Guerra Mundial deixou um legado duradouro para o Brasil. Os soldados brasileiros demonstraram coragem, disciplina e profissionalismo, conquistando o respeito e a admiração dos aliados. O sacrifício e o heroísmo da FEB são lembrados até hoje como um exemplo de bravura e patriotismo. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, especialmente através da atuação heróica da FEB, foi um marco importante na história do país. Os soldados brasileiros enfrentaram desafios e adversidades, demonstrando coragem e determinação em prol da liberdade e da justiça. O heroísmo da FEB é um legado que deve ser valorizado e lembrado como parte da história do Brasil e do esforço conjunto dos aliados na luta contra o nazifascismo. Eu tenho escutado, às vezes, tanta opinião depreciativa em torno da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e geralmente essas opiniões negativas, elas vêm de pessoas que possuem uma autoestima muito baixa. É gente que é adoradora de mitos e idólatras, principalmente de países como os Estados Unidos e como Israel. Essas pessoas não se tocam que estão falando besteira muitas vezes, tentando denegrir a imagem, a boa imagem da Força Expedicionária Brasileira e a boa imagem do Brasil que foi construída graças ao profissionalismo desses soldados que lutaram corajosamente esse conflito. Então a gente termina aqui esse vídeo na intenção de ter trazido um pouco mais de esclarecimento, embora de maneira sintética, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Obrigado e até o próximo vídeo.